Reformers' age, a man went out. E na era dos reformadores, saiu um homem. See? Vem? You just, Você apenas... that's the only thing they can receive. Esta é a única coisa que eles podem receber. And in there now, they are blinded. E ali agora eles estão cegos. That's just all there is to it. Isto é simplesmente tudo que há nisto. Now, notice, Agora, notem, but the age is coming when the Gentiles will be done with. mas chegará a era quando os gentios terminarão. There's a tree, and the root was Jewish, and it was cut off. Havia uma árvore, e as raízes eram os judeus, e ela foi cortada. And the Gentile was grafted in, the wild olive tree. E o gentio foi enxertado, oliveira selvagem. Amém, amém. Muito bem. Enquanto o irmão Rogério está chegando, nós ainda temos aqui pelo menos uns 30 minutos para nós meditarmos. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Te damos graças, Senhor, pela vida. Uma coisa preciosa a cada um de nós, e que o nosso viver seja para a Tua glória, viver para Ti. Muitos querem viver para o mundo, para as orgias, para o pecado, para a mentira, para o adultério, para a religião falsa, mas nós queremos viver para a Sua palavra, para a manifestação da hora, para a revelação do dia, em nome do Senhor Jesus. Opera em nós, por sua grande misericórdia e bondade. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, há 3 manifestações. Eu quero falar sobre esta que é muito importante para nós, do nosso dia. Então, há 3 manifestações. Esta Deus foi feito carne antes dele vir em Cristo. Hebreus capítulo 4, isto é a mensagem que o profeta pregou, Hebreus capítulo 4, parágrafo 135. Você diz, irmão Branham, você nunca nos disse ainda quando Deus foi feito carne
antes dele vir em Cristo. Então, irmão Branham, eu creio que falava sobre isso antes, e as pessoas tinham vontade de saber quando foi que Deus veio em carne antes de vir em Cristo. Para nós hoje, que já estamos batendo neste assunto há 11 anos, não é difícil ver estas 3 manifestações. Tem hora que sobeja título de mensagem, né? Há 3 manifestações, e Deus foi feito carne antes dele vir em Cristo. Você não tem promessas de que ele faria carne antes de vir em Cristo. Nós temos já a manifestação dele antes de vir ser feito carne em Cristo. Ele manifestou em carne nos dias de Abraão. A manifestação em carne é além da teofania. Não podemos misturar, nem quando lemos a mensagem do profeta, teofania e Deus em carne. Porque se você tem uma teofania, você tem um corpo que aparece e desaparece logo ao mesmo tempo. E quando Deus veio no tempo de Cristo mesmo e se fez carne, irmão Branham diz que não foi uma teofania. Aquilo era Deus se fazendo carne, não era uma teofania. E quando ele veio a Abraão, no dia dos 16 elementos que estava para ser manifestado, dentro daqueles dias também não era uma teofania. 16 elementos não é teofania, era carne. Isto é o que o homem é, carne. Então Deus veio e se fez carne. O irmão Rogério já chegou, né? Daqui a pouquinho ele fala. Estamos falando sobre Deus feito carne antes dele vir em Cristo. Então, irmão Branham clareia este pensamento, porque se você confunde teofania e 16 elementos, então você nunca tem a revelação correta. Deus era uma coluna de fogo, isto veio a ser uma teofania, porque era a palavra. E a palavra veio e se fez carne e habitou entre nós. Antes da palavra ser feita carne, a palavra era um corpo teofânico. A palavra manifestou através de Melquisedeque, no Velho Testamento. Mas quando ele veio nos dias de Abraão para uma materialização, uma encarnação, ele veio em 16 elementos. Isto deve ser sempre guardado por cada um de nós. São 3 vezes a 3 manifestações que ele vem em carne, deixando a teofania, vindo em carne. Logo, voltando à coluna de fogo e vindo em carne outra vez. Isto faz 3 vezes, nos dias de Abraão, nos dias de Cristo e nos dias do 7º anjo, que é a manifestação do ministério do Filho do Homem.
Então, irmão Branham mesmo está dizendo aqui, Hebreus capítulo 4, parágrafo 135. Você diz, irmão Branham, você nunca nos disse ainda quando Deus foi feito carne antes dele vir em Cristo. Aí ele começa a esclarecer. Quando Abraão estava sentado debaixo de sua tenda, um dia, ali vieram 2 anjos de Deus, chegou para ele em carne humana. 2 anjos e Deus. Eles tinham poeira em suas roupas e estavam cansados, e eles se assentaram. Agora, nós todos sabemos já, tenho batido bastante nisso, os 2 anjos, para poder clarear para o povo, porque o povo hoje, se você não falar claro, eles não entendem. Tem hora que eu estou pregando aqui, tem pessoas que perguntam, o que é isso? Eu falei, meu Deus, já estou pregando há 10 anos. E ainda há pergunta, o que é isso? É difícil. Mas é tão simples que se passa por alto as coisas. 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e Deus. Por isso quero clarear mais um pouquinho outro dia sobre um deles era Deus mesmo. Mas aqui já está claro. 2 anjos e Deus chegou para ele, para Abraão, em carne humana. Se cada um pudesse ver a sua manifestação no dia, só vê depois que passa. Não é culpa nossa, porque Deus manifestou em carne nos Estados Unidos da América do Norte. Então não é culpa nossa, culpa nossa é hoje. Nós não somos culpados por não ter visto a terceira manifestação de Deus em carne no entardecer, porque nós não vivemos lá. Não temos culpa de ver hoje, 40 anos depois, aquela manifestação. Quando eles mesmos, os Estados Unidos, quando eles vão começar a ver, hoje é tarde, porque o dia deles foi o dia do profeta. Cada mensagem vem no seu dia, cada mensagem vem a seu tempo, e uma tem que terminar para a outra entrar. A era da graça tinha que terminar para a revelação dos selos entrar. A revelação dos selos tem que terminar para Moisés e Elias entrar em cena. Moisés e Elias têm que terminar para o milênio entrar em cena. O milênio tem que terminar para novos céus e nova terra entrar em cena. Então, a gente tem que acompanhar os acontecimentos, e você é responsável pelo seu dia. Agora, o seu dia não tem muitos sinais. Nos dias de Deus em carne nos Estados Unidos, da América do Norte, então, Deus em carne, curando enfermos, expulsando demônios, revelando os segredos que estavam nos corações das pessoas. E assim mesmo, as pessoas não viram, porque depois que ele faz todos esses sinais, ele começa a dar uma mensagem. Depois que Jesus fez os sinais, que todo mundo gostou dele, Jesus curador, vamos atrás dele, ele tem cura, até aumenta o pão da gente, o salário da gente melhora, ele aumenta o pão, mas fica tão bom, você precisa de ver. É gostoso andar atrás de Jesus, mas um dia, ele diz Mombrano que ele virou para trás e disse, aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida. Aquilo fez com que eles corressem. Assim foi com o irmão Branham também. Chegou o tempo, o grande homem de Deus, o evangelista William Branham, olha o que ele está fazendo. Você sabe que ele parece um profeta, ele conhece o segredo dos corações das pessoas, e eles não sabiam que ele era a palavra daquele dia, e a palavra conhece o segredo, porque a palavra é a única que penetra entre alma e espírito, juntas e medulas,
e discerne os pensamentos e intenções do coração do homem. É a palavra. E a palavra daquele dia estava num corpo, estava no irmão Brana, estava em carne, e eles não puderam ver. Mas gostaram da mensagem do irmão Brana, gostaram das curas. Quem que não gosta? Quem que não gosta? Certo? Há pouco, se essa tocinha minha desaparece, mas eu fico tão satisfeito. Eu gosto da cura. Eu creio nela. Ela é minha. Mas ela era também do irmão Brana, e ele padeceu com uma úlcera a vida toda. Foi curado 1 mês antes de morrer. Pela fé, ele disse. 1 mês antes de morrer. Então eu quero ver a gente manter a fé que Deus é curador, como William Brana orava pelos enfermos e ele mesmo estava doente. Como diz o ditado, médico, cura-te a ti mesmo. Jesus falou sobre isso. Quer dizer, se você não faz isso para os outros, ou faz para os outros, por que não faz para si? E Jesus então curava os outros, depois diz a história que punha a mão na cabeça, assentou numa pedra, depois da ressurreição de um morto, porque lhe doía a cabeça. Era um homem, Deus era um homem. E eu quero clarear mais isso. Quando Deus é um homem, Ele está na terra, Ele está manifestado numa pessoa. Por isso o irmão Brana diz, Deus nunca deixou a terra, que desde o princípio Ele criou e está operando através do homem. Um homem morre, ele entra no outro. Um homem morre, ele entra no outro. Um profeta parte, ele entra no outro. Um ele pega, não, você não quer que você nem veja a morte, vamos embora. Vamos num carro de fogo mesmo. O outro, não, você vai morrer. Vai, Eliseu, você tem que morrer. Bora, vai para a sepultura. Porque vão jogar um defunto em cima dos seus ossos e vai ressuscitar. Esse é o poder que tem a noiva, a esposa de Cristo, poder da ressurreição, até nos ossos. E eu te pergunto, Eliseu sabia que tinha poder nos ossos, ao ponto de falar para os outros, isso vai acontecer, vocês vão tocar nos meus ossos. Ele não sabia, mas aquilo estava nele. Você não sabe, você não sente, mas isso está em você. Esse poder não é para sentir, é para você viver este poder. Amém? Então, eu creio que esta manifestação, para a hora em que estamos vivendo, que ela é uma manifestação perfeita para cada um de nós, Deus sendo feito carne antes dele vir em Cristo. E antes dele vir em Cristo, então, ele se fez carne e manifestou para Abraão. Falou com Abraão, comeu com Abraão. E aquilo era Deus em carne. O mesmo que aconteceria muitos milênios depois, que Deus estaria outra vez manifestando, além de manifestar nos dias de Abraão, em carne, Hebreus capítulo 4, parágrafo 135, ele manifestou também em carne em Cristo. E além de manifestar em carne em Cristo, que todo mundo sabe, olha, os dois que as pessoas não sabem, é o que mais a gente precisa falar. Porque todo mundo sabe que Deus veio em carne em Jesus Cristo, no Filho. Mas é difícil saber que Deus veio em carne, conversou com Abraão, e ele estava em carne. O profeta disse que era 16 elementos, é o que forma o corpo humano. E Deus estava num corpo humano, com os pés sujos. Abraão trouxe água para lavar os pés de Deus. E 2 anjos. Só que os 2 anjos nunca ficaram com Abraão. Só Elohim que ficou com Abraão. Os 2 anjos desceram para Sodoma, foram pregar para os batistas, os pentecostais. Os 2 anjos chegaram e não fizeram nenhum sinal lá não. O sinal que eles fizeram é que cegaram o povo. O ministério deles é exatamente para isso. Tem hora que você está dizendo, estou seguindo um anjo. Mas esse anjo veio para quê, meu irmão? Olha na Bíblia, vê o que esses anjos vieram fazer. Eles vieram cegar os sodomitas. Mas já não estavam cegos? Sim, cegar ainda para não conhecer o justo homem que estava ali.
E Deus operando lá na montanha com Abraão e os 2 anjos com o seu ministério na cidade, em Sodoma. Deus em Brana operando ali no entardecer nos Estados Unidos e os 2 anjos pregando, mas pregando mesmo. Mas a sua mensagem ia cegar as pessoas. Os 2 anjos nunca tiraram eles da Santíssima Trindade. Se você notar, Billy Graham, Oral Roberts, Billy Graham entre os batistas, Oral Roberts entre os pentecostais. Nunca tiraram eles dessa cegueira. Ficaram mais cegos porque tiveram homens capazes ali. E a mensagem deles foi uma mensagem tremenda. Eles não têm defeito em si. Você tem que saber, é o lugar que você está. É por você não estar na montanha, é por você não sair da cidade, é por você não sair de Sodoma. É por isso que a mensagem do anjo, Deus em carne, não te alcança. Se você estivesse lá com Abraão, a mensagem estava ali. Era preferível ser um dos 318 servos de Abraão do que ser um justo Ló. Dentro das denominações hoje, que são pessoas justas, estão lutando pela verdade, pelo que é bom, mas eles não sabem que receberam 2 anjos, e esses anjos não podem dar luz para eles, só pode manifestar bênçãos, mas não pode dar luz para eles, porque o ministério deles não é de dar esta luz, o ministério deles é de cegar como cegou os sodomitas, ficar aliados na política, misturados com o mundo. Ló se tornou o prefeito da cidade, diz o profeta. E você quer melhor que isso? Para um homem justo, para os pregadores, para as denominações que estão querendo ser prefeito, presidente, deputado e tudo? Quer melhor do que isso? São justos. E tem mensageiro para eles, tem Billy Graham para eles, tem Oral Roberts, que já partiu, o mensageiro dos pentecostais já partiram. O nosso Deus em carne já partiu também. Foi o primeiro que foi embora. E agora o segundo anjo que foi embora foi dos pentecostais, Oral Roberts. Falta só um para deixar o mundo. Você não sabe o que pode acontecer. Porque quando aqueles 2 anjos saíram, deixaram Sodoma e Gomorra, caiu do céu fogo e enxofre. E Deus vai tirando a coisa paulatinamente. Deus mesmo vai embora, manifesta a Abraão, vai embora. Deus vem através de um anjo, manifesta aos pentecostais, Oral Roberts, e vai embora. Morre, desaparece da terra. E fica ainda um anjo aí, entre os batistas e demais, com uma mensagem de arrependimento tremenda, que nunca um homem pode pregar a mensagem de arrependimento como Billy Graham prega. São coisas assim, a pessoa tem que aprender. Eu nunca posso pregar aquilo como Brana pregou. Vocês têm que aceitar o que eu prego como eu prego, porque estou pregando, mas não me façam um Brana, porque eu não tenho jeito de ser um Brana do jeito que as pessoas querem no original. Mas tenho que seguir seus passos. Tem que ser humilde para dizer, eu estou só repetindo o que ele falou. Brana repetiu o que Deus falou. E ele sempre dizia, não olhe para mim, não sou eu. Jesus dizia, é o Pai. Não sou eu não, é o Pai que está em mim. E nós temos que ser humildes, capazes hoje de dizer, não somos nós, é Deus. É Deus, o Deus dessa mensagem, o Deus dessa revelação, o Deus desta manifestação. Estamos só sendo despertados que Deus foi manifestado em carne antes de Cristo, como Elohim, 16 elementos no tempo de Abraão, foi em Cristo, e agora outra vez, pela terceira vez, ele foi manifestado, porque tinha que se manifestar entre os gentios.
esta operação tinha que vir também entre os gentios, como Billy Graham, Oral Roberts, entre os gentios, Deus entre os gentios. Tinha que ser feito isso. Nós podemos considerar o Israel espiritual, isto sim, entende? O hebreu espiritual, porque é o Abraão que é o espiritual. E o hebreu é aquele que veio do outro lado. Abraão veio do outro lado, de Ur dos Caldeus. E nós viemos do outro lado, das denominações. Mas encontramos o anjo. Ficamos num lugar que o anjo mesmo, Deus não desce a Sodoma e a Gomorra. Ele manda 2 anjos, mas ele diz, vai vocês para lá. Eu vou ficar aqui com Abraão. Vai vocês para estas cidades que vocês gostam muito. Tem gente que gosta muito de igreja grande e gosta de cidade grande e de proezas. Deus diz, não, eu quero ficar com Abraão. Mas só com Abraão? Sim, só com Abraão. Eu quero ficar com Abraão. Então este é o ministério de Deus naquele dia. Eu creio que nós precisamos aproveitar isso. Deus manifestou no tempo de Abraão, no tempo de Jesus e no tempo do irmão Branham. Essa última manifestação aqui está em Cristo, é revelada em sua própria palavra. Agora nesses 141, agora nesses últimos dias ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne e espírito. Você pode ver que lá atrás, 16 elementos, veio a plenitude, que era Elohim. A plenitude veio naquela carne, naqueles 16 elementos. Você vê que no tempo de Jesus, a plenitude de Deus, a plenitude Pai, Filho e Espírito Santo, é a plenitude de Deus, veio em carne em Jesus. Agora, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude, outra vez, de sua carne em espírito. Vem, pois como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora veja Sodoma como ela está, o que aconteceu. E Jesus Cristo manifestado corporalmente na sua igreja, hoje, vem fazendo as mesmas coisas, as mesmas obras. Agora, quem estava fazendo as mesmas obras? Não era a igreja toma parte, mas Deus estava fazendo as mesmas obras que fez no tempo de Elohim, no tempo de Jesus e no tempo de William Branham. Discernindo os pensamentos atrás da tenda, do coração de Sara, discernindo também nos dias de Jesus. Vai, chama teu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Você disse a verdade, porque já tivesse 5, e com o que você vive agora não é teu marido. Olha o sinal. Vem nos dias do irmão Branham. O seu nome é Eva, seu sobrenome é York. Você mora nesta cidade, o nome da sua casa é tal. O que é isso? A manifestação corporalmente de Deus numa pessoa. E o povo daqueles dias faz parte daquela igreja. Amém. Vem. As mesmas coisas que ele fez o tempo todo, nunca muda. O eterno veio, e sobre a terra hoje, ele tem se manifestado nos corpos humanos, nossos corpos humanos, que ele tem chamado, e ele tem feito exatamente a mesma coisa que ele fez várias vezes, e nos tempos da sua carne sobre a terra, e está fazendo a mesma coisa hoje, porque Deus várias vezes falou aos pais através dos profetas, neste último dia, através de seu Filho, Jesus Cristo. Vem o Filho sendo revelado nos últimos dias, Deus manifestado em carne humana, nos últimos dias, foi nos dias do irmão Branham. Deus manifestado em carne humana, estabeleceu antes da destruição de Sodoma, o fim do mundo gentil. Vê você isto? Há 3 manifestações. Amém? Eu sei que é bom, o irmão Branham mostra tudo isso, depois ele começa a dizer assim, agora a coisa seguinte acontece, é quando isso tudo é ajuntado naquele tempo, naquela pessoa, Jesus Cristo, corpo, agora é a noiva. Na volta física do Senhor Jesus, fazendo suas 3 vezes, quando ele foi trazido à terra, morto, crucificado, ressuscitado, manifestou-se na forma do seu corpo, o qual é a noiva, a mulher. Amém. Então, para nós, nesse dia final, a mensagem tem chegado numa manifestação num corpo físico.
E nós temos que perceber hoje. Então vamos só terminar aqui. O povo dos Estados Unidos não ficou sabendo da mensagem do dia. Hoje, deles saber que Branham era Deus em carne, é tarde. Hoje, se eles pregaram hoje Deus em carne, em William Branham, é tarde. E eles quererem manter aquilo. A sua nação já caiu, o seu reino já caiu, sua mensagem já caiu. O seu tempo passou. Foi como no tempo de Nabucodonosor. O seu tempo passou. É o tempo que já foste pesado também em balança e encontrado em falta. Agora quem está sendo pesado em balança é o Brasil. São as nações vizinhas. Está sendo pesado em balança porque a mesma mensagem que foi pregada nos dias de Deus em carne, assim como a igreja repetiu o que Jesus pregou, nós estamos repetindo o que irmão Branham pregou. Entende? A mesma coisa, você vai ver, é isto. São estas mensagens que você sempre ouve, é a mensagem de Deus. Cada mensagem é para você tomar proveito e ver Deus tem manifestado hoje em quem? Na sua noiva, no corpo. Em quem Deus manifestou? Em Cristo. E depois? No corpo da igreja. Em quem Deus manifestou? Em Branham. E depois? No corpo da igreja outra vez. Que crê em William Branham. Então você é esse corpo onde Deus está manifestado. Então você deve entender que cada um de nós devemos funcionar correto. A engrenagem tem que funcionar certo. Não pode um dente estar pegando no lugar errado. Tem que funcionar certo. Senão você vai estragar. Para não estragar, funciona igual. É um funcionamento normal. Cada um, aquilo que crê, não tem diferença no que crê. Se tiver diferença, não é a mensagem do profeta. Não é. Você vai ter que ver, mas tem muitos. Não importa quantos tem no mundo. A mensagem do profeta é uma. Não pode ser diferente daquilo que o irmão Branham ensinou. Então vamos tomar esta mensagem e ser agradecido por ver Deus feito carne antes de Cristo e ver Deus feito carne depois de Cristo. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir mais um pouquinho a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Faça com que a mensagem seja clareada na mente de cada coração e cada vida seja responsável por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é bom, ele é conselheiro. Ele é o sacerdote em ação. Ele é o profeta que veio. Ele é o rei que em breve virá. Quer o mundo aceita ou não, pra morrer veio como cordeiro de Deus, para reinar virá como leão. Coroa de espinhos na fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o rei que muito em breve há de vir. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o rei que muito em breve há de vir.
Ele é o esplendor de sua glória, Ele é o mais elevado de todos. Herdeiro, é também Criador, é santificador, é o pináculo de tudo. Creio que você já percebeu que eu estou falando do Filho de Deus. Veio ao mundo e nos deu sua luz. Ele é o Rei dos judeus e o seu nome é Jesus. Coroa de espinhos da fronte levou quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é Rei, ninguém pode mudar. O seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, Ele é, Ele sempre será. Ele é o Rei que muito em breve há de vir. Ele é o Rei que muito em breve há de vir.